Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Hoje, neste tipo ao vivo de hoje, vou contar um relato. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo, como este daqui de segunda a sexta-feira. Tem coletânea de relatos no sábado e coletânea temática no domingo. Ao 12:30, todos os dias também tem vídeos do Matheus. Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro um especial. Quando a gente não consegue, tá corrido por algum motivo, eu deixo as coletâneas de final de semana também neste formato de tipo ao vivo, tá bom? É uma forma que eu tenho de conseguir entregar relatos para vocês, porque senão não dá, tá? Então é uma forma aí. E também às vezes não dá para fazer ao vivo, aí tem tipo ao vivo à noite também, mas na maioria das vezes dá para fazer tudo certinho. Tem promoção, pessoal, não se esqueçam aqui, ó, camiseta Serial Killer Collection e camiseta Siga Além, elas estão na promoção no mês de novembro. 15% de desconto cada uma. As duas estão com 15% de desconto se você usar o cupom SERIAL7. Usando esse cupom de desconto, você vai ganhar 15% em cada camiseta, tá bom? Aqui, ó, camiseta, que tem a ver com o tema de hoje, que nós vamos contar aqui um pouco, um pouco a ver. Aqui, ó, camiseta Segue Além, baseada em Sete Além, do ônibus aqui, ó. E a camiseta Serial Killer Collection, também na promoção com 15% de desconto. Mas tem que ir lá e usar o cupom de desconto SERIAL7, tá bom? E vamos que vamos com o relato de hoje, que é este daqui. Nem Sete Além, nem Umbral, era o limiar. Este relato está relacionado a um outro que eu contei no tipo ao vivo, tá? Ele vai dar uma relembradinha aqui no início, vamos ver se vocês lembram. Eu vou ver se consigo deixar em algum card, alguma coisa assim, para puxar na memória o relato, tá? Mas vamos lá, vamos lendo. A história era o seguinte, que o irmão dele ficou em coma e aí ele fez uma viagem astral e nessa viagem ele foi para um lugar que parecia Sete Além ou Umbral e ele encontrou personagens muito esquisitos lá, tinha um ser lá no meio que dava vida aos outros, é uma coisa assim. Aí tinha uma mulher, as mulheres eram escravizadas e ele teve que catar o irmão dele do meio de uma lama, parece que um casulo, sei lá das quantas, desse ser, e aí ele fugiu com o irmão dele. Eu sei que a hora que ele acordou, que não sei o que, o irmão saiu do coma, uma coisa assim, tá? Também não sei se eu tô falando muito bem, mas ele ficou na dúvida, ele achou que ele poderia ter ido para Sete Além, mas o que ele descreveu me parecia muito o Umbral. Só que agora ele vem com este outro relato. Nem Sete Além, nem Umbral. Era o limiar. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano, como sei que vai chamar. Aproveito para dizer que os nomes foram trocados, mas que estão iguais ao primeiro relato para facilitar o entendimento. Eu sou o mesmo autor do relato. Para resgatar o irmão, ele se aventurou por um lugar sinistro. Seria Sete Além? O Umbral? Lido no dia 10 de setembro de 2019. Naquele relato, eu contei do acidente de moto do meu irmão, do coma, do desespero de toda a família e do que vivi para trazê-lo de volta. Meu irmão não gosta nem de lembrar-se dessa fase de sua vida, mas, motivado por alguns comentários do vídeo, eu criei coragem de perguntar o que ele recordava do período em que ficou em coma. A princípio, alegou não recordar-se de nada, mas saber que estava sofrendo muito e só querer... A princípio, alegou não recordar-se de nada, mas saber que estava sofrendo muito e só querer regressar.
Lembrou sentir um peso e que sua consciência vagava em delírios. Porém, revelou lembrar-se de um delírio no qual ouvia a minha voz. Meio sem jeito, explicou que sentiu como se eu o retirasse de alguma coisa podre, um lamaçal ou algo do tipo. Contou que sentia como se eu falasse com alguém, mas que se sentia tão esgotado que não tinha forças nem de abrir os olhos e ver com quem eu estava falando. Só recorda que por um breve momento conseguiu me ver, e que eu parecia vestido de branco, de modo que as minhas roupas reluziam. Depois mencionou que sentiu como se eu o jogasse no ombro e o afastasse de tudo aquilo. Então, me viu perguntando à pessoa que estava comigo se tinha onde limpá-lo, pois o seu cheiro estava terrível. Ele sentiu sendo levado por mim para um rio de águas morninhas e acolhedoras, porém que tudo ficava embaraçado em sua mente, sendo que a única coisa que lembra foi que despertou no hospital sem entender como havia parado ali. Ana, apesar do fato de nem estar vestido de branco na ocasião, eu fiquei contente pelo Álvaro lembrar-se de algumas coisas. Comentei que talvez a nossa ligação de irmão deva tê-lo ajudado e que durante esse período os nossos pais e eu sofremos muito. Contudo, não confirmei ou mencionei nada. Eu fico sem jeito de contar o que de fato ocorreu. Não sei o motivo, mas não me sinto à vontade para revelar nada à minha família. Talvez seja o medo deles pensarem que eu estou de alguma forma debochando do que ocorreu ou querendo me promover. Por outro lado, o importante é que o meu irmão está conosco. Entretanto, saber que o Álvaro recorda de alguma coisa me deixou aliviado, pois é uma confirmação que eu não tenho nenhum problema mental, né? E que o que eu vivi não foi um simples sonho. Ana, eu não pretendia... Só um minuto. Eu não pretendia escrever mais nada a respeito disso. Contudo, voltei a viver algo que me fez preparar este relato. Eu juro que o que vou revelar não é mentira. Até mesmo porque eu não tenho o menor talento para inventar histórias e não tenho muita afinidade com a escrita. O Canal Assombrado é uma bênção na minha vida, pois me permitiu desabafar e me sentir acolhido. Mas agora vou contar o real motivo que me fez escrever novamente ao canal. Atualmente sou casado com a Jaqueline. Álvaro, meu irmão gêmeo, mora com a Tatiana, que por coincidência é irmã da Laís, sua noiva falecida no incidente revelado no relato passado. Meus pais têm um sítio na área rural da cidade que sempre que podemos, inventamos de passar o fim de semana. Lá não tem piscina, mas um rio que passa nos fundos do quintal. O caseiro cuida muito bem de tudo e quando aparecemos por lá, nos trata muito bem. Sente prazer de nos mostrar as árvores, os plantios e bichos que criam ou aparecem por lá. Adoramos o contato com a natureza e todas as vezes que vamos ao sítio nos sentimos em outro mundo. Tudo tranquilo, pessoas mais humanas e sem interesses financeiros. Também o prazer em sermos bem tratados e podermos nos relacionar com pessoas simples. Dessa vez, além dos meus pais e nossas mulheres, Álvaro decidiu levar os sogros dele e alguns cunhados. Como o caseiro tinha 6 filhos, entre 15 e 24 anos, a partida de futebol estava garantida. Dona Gertrudes, esposa do caseiro, tinha satisfação em cozinhar para muitas pessoas, e a minha mãe adorava ficar conversando com ela. Enquanto isso, o seu Filipe, o caseiro, ficava mostrando as coisas para o meu pai. Durante a manhã, me diverti participando de peladas de futebol, mas à tarde preferi curtir a Jaqueline. Como o terreno era imenso, escolhemos um cantinho para namorar e mergulhar no rio. Foi quando decidimos tirar um cochilo em meio à natureza. Como não tínhamos filhos, e Jaqueline é 10 anos mais velha que eu, estando ela com 36 anos, não vi a hora de engravidar.
Chegamos até a fazer alguns exames, mas felizmente não foi encontrado qualquer problema mais sério. Eu procurava tranquilizá-la que na hora que fosse para vir, viria. E que caso não viesse, poderíamos adotar e garantir a uma criança desprezada a oportunidade de ter uma família. Ela, no entanto, alegava que queria mesmo ter filhos com o nosso sangue. Eu andava tendo sonhos com uma menina me chamando de pai e ao mesmo tempo me pedindo ajuda. Aquele sonho era angustiante e começou depois que li nos comentários do vídeo se eu já tinha me atentado que tinha um filho na dimensão que fui buscar o Álvaro. Eu procurei acreditar que aquilo era apenas resultado de eu ter ficado impressionado, assim como o do desespero da Jaqueline em engravidarmos. Como todo homem safadinho, eu estava adorando a dedicação da Jaqueline em engravidar. Né? Quando a gente quer engravidar, a gente faz loucuras. Pois assim não era dispensando quando assim eu não era dispensado quando a procurava. Afinal, quem é casado sabe que às vezes a mulher foge dando como desculpa: ai, agora não. Ai, eu tive um dia cheio e tantas outras coisas. Espere para ter filho para você ver. Muito bem. Estava eu dormindo ao lado da Jaqueline quando mulheres têm muita alteração, homens não têm, tá? Vocês estão sempre ali, ó, aquela linha bonita. A gente tá assim, ó. Tá? Bom, muito bem. Estava eu dormindo ao lado da Jaqueline quando voltei a ouvir a voz de uma garota me chamando. Logo essa voz se uniu a várias. Naquele momento eu me senti puxado por algo e me vi fora do meu corpo, a ponto de visualizar a Jaqueline e eu deitados debaixo da árvore. Eu avistei também todo o sítio, pois a minha alma flutuava cada vez para mais alto, de modo que em pouco tempo eu visualizei toda a propriedade da família e até a propriedade vizinha. Eu só conseguia imaginar que eu tinha morrido, mas eu não entendia como. E aí o desespero me bateu. Foi quando senti algo me puxando para baixo com tanta força que eu cheguei a sentir um frio percorrendo a minha barriga. Logo caí numa espécie de túnel escuro e vertical. A queda e a sensação de ser tragado eram terríveis, tão terríveis que eu sentia todo o meu corpo gelado. Foi quando cheguei ao solo de um chão que lembrava uma floresta. Porém, as folhas eram secas e todas as árvores em volta pareciam sem vida. Ao meu redor, um círculo de fogo azul esverdeado. Foi quando me vi vestido por uma espécie de túnica branca. Nisso, avistei adiante e me deparei com duas mulheres muito bonitas e de vestido branco. Uma dançava chacoalhando um chocalho, enquanto a outra erguia uma jarra de barro com um líquido que julguei ser água. Foi quando avistei um homem vestido de tanga e com uma pintura estranha no corpo. Ele tinha um corpo de dar inveja a qualquer um e era um cara realmente bonitão. Este segurava duas tochas na mesma posição da bela mulher que segurava o jarro. Foi quando a mulher que dançava no meio deles parou e informou que bastava, pois eu já estava no meio deles. Naquele momento, senti algo pesado caindo sobre mim e foi quando percebi realmente o meu corpo. Nesse mesmo instante, notei que não estava mais vestido, mas sim completamente nu. As chamas que formavam um grande círculo à minha volta apagaram-se. Eu me sentia-me esgotado, mas ainda assim tentei me levantar. Nisso, a mulher que segurava a jarra de barro abaixou a jarra e a colocou no chão. O rapaz que segurava as tochas mergulhou uma na jarra e depois a outra. Então, ele e a mulher da jarra apenas me observavam. Foi quando notei que seus olhos eram escuros e a pele muito pálida. Apesar da pintura que o rapaz usava no corpo, os olhos eram escuros e a pele muito pálida, apesar da pintura que o rapaz usava no corpo.
Nesse momento, a dançarina se aproximou de mim com uma túnica branca e meio esfarrapada. Ela comentou que não tínhamos tempo a perder e foi então que a reconheci como a escrava que havia me ajudado a resgatar o meu irmão. Reparando melhor, estava de volta àquela estranha dimensão. Muito calma, ela me ajudou a levantar e me entregou a túnica. Olhei nos olhos dela e ela não tinha mais a estranha heterocromia. Agora os seus 2 olhos eram completamente escuros, como os de um lagarto. Aquilo me surpreendeu. Perguntei o que aconteceu com os olhos dela, ao que esboçou um leve sorriso e me disse que graças a mim ela se tornou uma Liborus, ou seja, um autêntico ser daquele lugar. Liborus, entre aspas. Perguntei pelos homens que a escravizavam e pela lavadeira, ao que me disse que continuavam no Vale da Ruína. Foi então que indaguei se aquele lugar era Sete Além, ou Umbral, e ela me mandou não repetir o nome Umbral. Alegou que o Umbral era o esgoto. Alegou que o Umbral era o esgoto da existência. Um lugar de banimento, dor, desesperança e penitência eterna, cujo um fio de clemência mantinha o mais afastado possível do limiar. Perguntou como eu conhecia Sete Além, e me revelou que Sete Além era o território dos loucos, imitadores, egoístas, introspectivos, delirantes e de rumo incerto. Disse que eram os filhos de sanidades questionáveis do Ocubarus. Aqueles que são indignos de colocar os pés no limiar, bem como tudo que vier deles. Perguntei se estávamos no limiar, ao que ela respondeu que sim, e comentou que não entendia a mente limitada dos seres humanos que sempre queriam saber o nome de tudo. Ela me disse que não era à toa que o mundo dos humanos era conhecido como o mundo dos nomes, falácias, blasfêmias, alienação, ídolos e da graça. Nisso eu olhei para o casal que nos observava parados e que pareciam chorar sangue. Perguntei quem eram aqueles 2. Ao que ela alegou que eles eram as nossas sementes. 2 dos 3 frutos que consagraram a sua libertação e que garantiram a ela a nova oportunidade de transmutação e o nome de Aurísia naquele lugar. Já de pé e vestido com a túnica esfarrapada que ela me deu, mas que pelo menos amenizou a vergonha que eu sentia pela nudez, perguntei como e por que eu estava ali. Nisso ela contou que eu fui invocado para retribuir a ajuda que ela me deu. Meio incomodado, perguntei até quando o casal ia ficar parado ali me observando. Nisso ela me chamou de idiota e comentou que pela última vez ela ia me explicar. Dessa vez da maneira como melhor eu poderia entender. Então me disse que aquele casal eram os nossos filhos. Naquele momento eu levei um susto e quis entender que história era aquela. Ao que ela me disse que no limiar não pode haver crianças. Por isso, todos os líboros nascidos no limiar levam 8 meses no tempo humano para se desenvolver e se tornar adulto. Daí os nossos filhos já eram adultos. Aqui foi esquisito, mas procurei dar muito mais valor ao fato daquele casal ser meus filhos do que qualquer outra coisa. Foi quando me aproximei da bela mulher e a abracei. Ela ficou parada, com uma expressão assustada. Nisso, a escrava, sorrindo, falou que aquilo era o afeto humano e que ela devia retribuir. Com isso, ela me abraçou e, de uma maneira estranha, eu só pensava que aquela era minha filha. Então, eu me emocionei. Depois, abracei o rapaz. O corpo dele era muito tonificado. Ele, meio assustado, me abraçou também. Não satisfeito, abracei os 2 juntos e nisso o alarme daquela dimensão soou. Levei um grande susto e perguntei por que o alarme soou.
E ela me disse que o tal alarme só era realmente ouvido pelos humanos, mas que era um sinal que alguém percebeu a presença de invasores. Ela então puxou o capuz da túnica cobrindo o meu rosto e alegou que o melhor era sairmos dali. Nisso, a nossa filha tratou de quebrar o jarro e o nosso filho arrebentou as tochas, atirando o que sobrou delas na mata seca e parada. A escrava, que agora se chamava Aurísia, foi me empurrando e me colocando atrás dela. Nisso apareceram vários infectados e um homem gordo, sujo e de olhos escuros que vinha numa espécie de carroça conduzida por alguns infectados. Ele perguntou o que fazíamos ali, ao que o meu filho disse que estavam procurando o que comer. Nisso o ser o chamou de Maiaus e disse que houve uma violação. A minha filha disse que então ele não tinha tempo a perder e devia localizar isso quanto antes. Diante disso, ele se mostrou irritado e, a chamando de Térsia, a mandou se calar e não se atrever a ensinar a ele o seu trabalho. Furioso, alegou que ela não passava de uma Líboros e que não era digna de falar com um Líboros sem que ele perguntasse algo. Meu filho interveio, alegando que ele estava perdendo seu tempo com desavenças e que o esquartejador não teria clemência se ele não localizasse aquilo. Nisso, o ser voltou-se a Aurísia, alegando que a proposta estava de pé. Ele poderia garantir muita comida se, em troca, ela lhe desse o contaminado. A Aurísia alegou que o contaminado, como ele chamava, estava tão bem que, como ele poderia ver, continuava de pé. Ela falou como se eu fosse o contaminado. Diante disso, ele a fitou com ódio e saiu. Nisso, meu filho e a minha filha começaram a destroçar os infectados que se aproximavam. Eu não entendia nada e perguntei o porquê dele chamar os nossos filhos de Maiaus e Térsia. Ela então explicou que estes eram os nomes deles. E eu perguntei também o motivo dele ter se referido a mim como contaminado e que negócio era esse de violação. Ela explicou que invocar um ser humano é uma violação grave e que aquele Líboros cruel pensou que eu era o nosso terceiro filho. Explicou que este se chamava Isbaro e que nasceu com uma condição muito desfavorável. Daí já deveria ter se tornado um vagante ou escravo. No entanto, ela jamais daria um filho à escravidão. E eu perguntei o que ele tinha, ao que ela contou que ele era mal transitado e tinha características muito humanas para o limiar. Explicou-me que aquele era o real motivo dela ter quebrado todas as regras e ter me invocado, mesmo sabendo que a punição para tal ato era o banimento para Sete Além, se tivesse sorte, ou para o Umbral, mas que nenhum desses lugares era um lugar bom. Enquanto Maiaus e Térsia se livravam do grupo de infectados trazidos por aquele ser, Aurísia me levava para uma clareira com uma casinha de barro no centro. Nela tinha alguns varais com trapos branquinhos estendidos. Ela me conduziu para dentro da casa, onde me deparei com um ser meio humano, meio lagartixa. Ele não usava roupa e cozinhava algo numa espécie de forno de barro. Na panela de barro, algo parecido com lama que fervia, borbulhando e estourando. Este comentou que bom que ela havia chegado e que Isbaro estava bem. Depois se voltou a mim e comentou que eu parecia muito com Isbaro quando se transmutou num adulto, tempos atrás. Eu não parava de pensar que aquele ser era uma lagartixa gigante. Logo ele baixou a cabeça e voltou-se ao que fervia no fogão. Nisso Aurísia alegou que eu deveria ser tão indiscreto.
Nisso, Aurísia alegou que eu deveria ser tão indiscreto e revelou que um bestial consegue ler o pensamento de qualquer ser que critica a sua aparência. Ela me pediu para eu não ser tão cruel com o esbaro. Nisso, me conduziu para um quarto onde vi outro ser com cara de lagartixa, lambendo um ser humano que mais parecia um cadáver. Ele estava despido, cheio de feridas. Só então percebi que o ser comia as larvas que saíam do corpo do moribundo daquele homem. Ela me disse que o Líboros deitado na cama de palha era o esbaro. Nisso o rapaz abriu os olhos, que eram humanos, e voltou-os a mim. Lágrimas humanas escorreram deles e aquilo tocou o mais fundo do meu coração. Os cabelos lisos lembravam os do meu irmão. Ele respirava pela boca, tamanho grau da enfermidade ou sei lá o que ele tinha. Com dificuldade, ele me pediu perdão por ser tão asqueroso e horrendo. Nisso, eu comecei a chorar. Minha alma só repetia que ele era o meu filho, e talvez eu fosse o culpado dele ser assim. Pois mesmo sendo humano, me deitei com a mãe dele para que ela engravidasse e fosse livre. No entanto, eu não pensei em nenhum momento no fruto da gestação. Nisso, me aproximei dele e disse que ele era lindo e precioso e que se eu o julgasse feio, estaria julgando a mim mesmo. Falei isso acariciando seu rosto e o abraçando. O cheiro dele já era carnicento, mas em meu coração eu pouco me importava. Ele era o meu filho, independente do seu estado. Nisso, emocionada, Aurísia disse que ele era a primeira semente, nascido 5 minutos antes da Térsia e 10 minutos antes do Maiaus. Chorando, eu só o abraçava e pedia perdão por tudo que eu o fiz sofrer. Eu nunca senti um sentimento de paternidade tão grande. O meu coração só dizia que, se pudesse, eu queria estar no lugar dele, somente para ele ser como seus irmãos naquele momento. Aurísia me tocou e disse que precisava falar comigo. Antes de sair, eu beijei o esbaro mais uma vez e até abracei o ser de cara de lagartixa que cuidava dele, o agradecendo. Nisso, o ser disse que tinha prazer de ajudar e comentou que Aurísia tinha um coração piedoso. E graças a ela, muitos bestiais eram livres e viviam em paz. No momento eu não entendia ao que ele se referia, porém depois eu soube que o terreno onde Aurísia e os nossos filhos viviam tinha um buraco secreto onde vivia uma verdadeira colônia de bestiais no subterrâneo. Ela e os nossos filhos resgatavam esses seres e os escondiam para que não sofressem a maldade que os seres daquele mundo submetiam, apenas por julgá-los inferiores, não levando em conta que eram seres pensantes, presos em corpos híbridos. Aurísia me disse que havia um jeito de tentar libertar o esbaro daquela condição, mas que para isso precisaria de um pouco do meu sangue misturado ao dela, já que éramos os seres originários dele. E que, como pai, somente eu poderia cumprir a segunda parte. Aleguei que lógico que ela poderia contar comigo para o que precisasse. Emocionada, ela me agradeceu. No entanto, aleguei que eu era que deveria agradecê-la. Afinal, ela era quem cuidava dos nossos filhos, e eu não estaria fazendo nada além do meu dever de pai. Ela explicou que o que estava no fogão era a seiva do Ocubaros e que ela já estava no ponto. Agora tínhamos que depositar um pouco do nosso sangue. Em seguida, eu deveria passar em minha seiva, que tinha um cheiro de fazer qualquer ser humano vomitar, e me deitar com o esbaro de modo que o corpo dele absorvesse o meu suor misturado com a seiva. Eu deveria passar a noite como se estivesse chocando ele e apenas no dia seguinte me afastar dele. Ela explicou que as larvas que emergiam dele poderiam me atacar durante o processo, pois eu era humano, mas que a seiva em mim as exterminaria. Contudo, seria incomodado por elas.
Eu concordei e fiquei sabendo que não poderia me afastar do Esbaro um só momento, até o amanhecer do dia. Sem titubear, dei um talho na minha mão e derramei o meu sangue na lama da panela. Ela fez o mesmo em seguida. Depois tirei a túnica e passei aquela coisa nojenta no meu corpo. Então entrei no quarto, me deitando sobre ele e o abraçando. Ele era quente, me dava agonia. O cheiro era repugnante. Larvas me atacavam como picadas de pernilongos. Eu me sentia sujo e o mais repulsivo. E o mais repulsivo era estar deitado sobre outro homem. Mas nada disso importava, afinal ele era meu filho. Mesmo contra tudo que era racional, ele era meu filho, e aquilo bastava para eu fazer qualquer coisa. Em meu coração, eu só queria que o Esbaro fosse curado. Não parava de pensar que nunca fiz nada por ele, e já que o universo conspirou para que eu o salvasse, eu faria aquilo sem pensar em mais nada. A noite foi longa e enfadonha, mas eu persistia. O ambiente ficava cada vez mais quente e agoniante, de modo que eu suava e sentia o meu corpo fervilhar. A certa altura, o cansaço me tomou. Foi quando adormeci. Quando dei por mim, despertei ouvindo vozes na casa em movimento. Ao abrir os olhos, percebi um corpo quente, masculino e tonificado junto ao meu. Foi quando notei que o Esbaro havia mudado. Agora era um ser idêntico ao Maiaus. Digamos que um perfeito Líboros. Com pele pálida e um corpo imponente que em nada lembrava como ele era antes. Surpreso, eu chamei pela Aurísia, mas sem me afastar dele. Nisso ele abriu os olhos e, para minha surpresa, os olhos antes humanos agora eram completamente negros. Aquele detalhe que tanto me assustava naqueles seres agora era um motivo de alegria. Nisso, a Aurísia entrou no recinto e, ao ver o filho, começou a chorar. Com isso, me afastei e, por uma questão de timidez, coloquei a túnica. Esbaro se levantou e ficou procurando em seu corpo as moléstias que o afligiam. Mas, felizmente, não havia nenhum sinal. Contudo, um novo alarme se propagou. Dessa vez muito alto e desconfortante. Avisei a eles e logo o ser de cara de lagartixa correu para se esconder. Pouco tempo depois, o esquartejador e o ser que havia encontrado a todos nós na floresta chegaram. A Aurísia pediu que eu continuasse escondido e foi atender a convocação deles. Maiaus e Térsia acompanharam a mãe. Percebi uma fresta e corri para observar. Nisso, Esbaro juntou um pouco de saliva e passou em meus ouvidos. Foi quando eu comecei a ouvir o que se passava lá fora. O ser ordinário da floresta acusava Aurísia de ser a provocadora da distorção e havia chamado o esquartejador para diante dele reivindicar o contaminado como escravo. Maiaus deu um soco no ser ordinário e alegou ser tudo mentira o que ele proferia maliciosamente. Nisso começou um bate-boca, até que o esquartejador exigiu silêncio e ordenou que Esbaro se apresentasse diante dele, para que visse se ele era ou não um contaminado, e se fosse, que o ser ordinário levasse consigo como escravo e fizesse com ele o que bem entendesse. Quanto à acusação de distorção que fosse julgada juntamente com o resultado a respeito da apresentação de Esbaro. Se ele fosse um contaminado, os demais seriam banidos para o umbral, em punição pela violação. Térsia tomou a palavra e sugeriu que, se estivesse mentindo, que o ser ordinário que acusava a sua família fosse bestiado pela acusação gravíssima. Nisso, o esquartejador começou a gargalhar e concordou. Esbaro, então, se apresentou com uma túnica. O esquartejador mandou ele se expor, ao que ele atendeu. Com isso, ele foi examinado pelo próprio esquartejador,
que o declarou um líboros, sem mancha ou deformação. Nisso, o ser ordinário se desesperou e clamou por misericórdia, já tentando escapar. No entanto, sem perda de tempo, o esquartejador tirou de sua capa um chicote de fogo e decapitou o ser com uma única chicotada que o fez pegar fogo. Quando as chamas se desfizeram, ele não passava de um híbrido de homem e lagartixa. Ainda irritado, o esquartejador arrancou a língua do bicho e disse que aquilo deveria servir de exemplo para quem proferisse mentiras diante dele. Com isso, aquele ser se retirou, se debatendo de dor para a mata seca. Em seguida, o esquartejador subiu na carruagem que pertencia ao ser ordinário e que era puxada pelos infectados, e se foi, gargalhando horrorosamente. Depois disso, todos nós nos reunimos e, agradecido, Isbaro me tocou no ombro. Porém, o abracei emocionado. Pouco tempo depois, fui conduzido para um lago escuro onde foi despejado um líquido vermelho. Fui informado que deveria entrar na água. Assim, regressaria ao mundo dos homens. Emocionado, abracei cada um dos meus filhos e agradeci a Aurísia por eles. Mesmo triste por ter que deixá-los, tomei o rumo do rio. Acordei ao lado da Jaqueline no sítio. Eu estava chorando e ela me olhava assustada. Um mês depois, assim que regressei do serviço, Jaqueline me fez uma surpresa onde revelou estar grávida. Ana, muito obrigado pela oportunidade. Eu tive que encerrar bruscamente o relato porque ficou imenso. Eu espero que goste. Tudo de bom para você e todos os componentes deste canal maravilhoso. Que Deus nos abençoe e guarde. Cara, mas que sonho, hein? Sonho. Viagem astral detalhada? Então tem umbral e tem sete além e tem o limiar. Se tem filho lá, e esse filho daqui? Tem alguma coisa a ver com o de lá? Ai, gente, cada coisa aqui que a gente vê que a gente fica meio... Gente... Que coisa, né? Olha. Bom, deixem a opinião de vocês aqui embaixo com respeito, tá, gente? Por favor. Se não for para falar nada aqui que seja interessante ou que acrescente de forma respeitosa, então não diga nada. Tá bom? Este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Muito interessante. Vou ver se dou um jeito de deixar aqui o que foi antes desse que ele contou, tá bom? Um beijo para todos vocês, tenham um bom dia, a gente se vê logo mais à noite. Beijos e fui!